Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo ao nosso componente de Educação Física, lógico, claro, comigo, professora Irislene. E agora nós vamos ter orientação aí para a nossa aula de número 6. Exatamente, nessa aula de número 6 eu falei aí com os nossos estudantes a respeito dos desvios posturais. Nós conversamos aí sobre as vértebras, nós falamos aí a respeito aí do posicionamento, né, da articulação dessa nossa coluna, o quanto que isso vai interferir aí nessa forma de visualizar o outro, se ele está muito cansado, se ele está torto. Então, tudo isso vai favorecer aí, né, se essa coluna não estiver fortalecida, se ela não estiver aí recebendo o cuidado necessário. E nessa aula, acompanhe comigo agora no slide, o que nós vamos ter aí de orientação? Aula 6.3, exatamente, da unidade 1. Essa aula, como eu falei para vocês, ela foi uma aula em que eu falei aí a respeito dos desvios posturais e os cuidados com a coluna vertebral, certo? A nossa coluna vertebral, ela tem aí uma estrutura muito peculiar. Se eu olhar ela de frente, ela vai estar reta. Se eu olhar de perfil, ela vai ter uma curva, né? Ela vai ter um formato aí em L. E aí, nessa aula, a gente conversou sobre isso na primeira parte da aula, que foi o momento da aula 6.1. Esse momento da aula 6.1 é o momento de conceituar, é o momento aí da gente trazer a temática, da gente trazer aí ideias, da gente trazer exemplos, certo? Então foi a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, eu revisei essa aula, né? É um momento de revisão, fiz também a correção dos exercícios que foram aplicados. E agora chegou o momento aí mega importante, que é o momento aí do exercício físico. Exatamente, o momento aí do procedimental, que a gente vai trabalhar aí dentro de um tempo de 35 minutos, não é isso, prof? Exatamente, 35 minutos aí para a gente poder fechar esse belo bloco de aulas. Lembro você a respeito aí dessa sequência didática, onde nesses 35 minutos a gente vai fracionar, né, essas etapas. Nessa primeira parte, eu trabalho aí com 5 minutos iniciais, contextualizando, trazendo aí algum tipo de questionamento, trazendo uma reflexão inicial, por isso que chama-se roda inicial, né, momento inicial. Na sequência, nós já levamos nossos estudantes para a prática, conduzimos essas atividades, nossos estudantes podem vivenciar, podem experimentar, podem fazer a ligação do conhecimento entre o conteúdo e a prática agora, né, dentro desses 25 minutos aí centrais. E para fechar, como você bem sabe, a gente fecha aqui com os 5 minutos, né, na roda final, refletindo, questionando e respondendo algum questionamento que possa ter acontecido aqui no início, aqui na roda inicial. Tudo bem? Tranquilo, né, prof? Por que eu reforço tudo isso? Que é para a gente internalizar essa sequência das nossas aulas, tá bom? Essa sequência didática vai ser sempre dessa forma, se ela for uma aula completa. Uma aula que tem a ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? Continuamos. Trabalharemos aqui com abordagem conceitual, com abordagem procedimental, a abordagem atitudinal e a gente reforça a importância aqui dos pilares da educação, os 4 pilares aí da educação, que são aqui, que estão presentes: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Certo? Maravilha. Continuamos aqui agora com os materiais que vão ser utilizados para essa proposta de atividades. Então, eu tenho aqui o caderno, a caneta ou lápis, o celular, o cronômetro e o papel aí em A4. Além do que, prof? Além do espaço
tranquilo, né? Um espaço livre, um espaço físico, que pode ser uma sala de aula, que pode ser uma quadra, que pode ser um espaço aberto, que pode ser um cômodo na casa do estudante, certo? E vamos garantir que todos eles, independente das suas dificuldades, habilidades, competências, todos possam ser incluídos, tá? Todos. Então, nós vamos garantir aí, vamos promover essa participação aí maciça dos nossos estudantes da nossa turma, tá bom? Sempre com muita segurança. Pensamos aí nos espaços, né? No espaço que temos, nos materiais que vão ser utilizados, damos sugestões, fazemos aí adaptações e, claro, para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente precisa assistir as duas partes iniciais da aula que dão um complemento para esse momento agora, que é a aula 6.3, que facilita aí o nosso entendimento, tá? Que faz essa relação entre a teoria e a prática aí dos conteúdos trabalhados. Exatamente nesse ponto, eu reforço aqui com você a respeito do primeiro pilar. Esse primeiro pilar, que é o do conhecer, a gente trabalha dentro de um tempo de 5 minutos e temos aqui então a chamada abordagem conceitual. Nessa abordagem conceitual, prof, a gente faz essa correlação entre a teoria e a prática e faz aí o nosso estudante pensar na aplicabilidade no seu dia a dia. Como que eu posso fazer isso então, prof? Assim, olha, eu posso trazer, né, criar e elaborar um diagnóstico sobre os cuidados com a coluna vertebral e a prática de exercício. Eu posso também trazer proposição de questões geradoras, né? Por que são geradoras? Porque vão provocar o nosso estudante a pensar, a gerar conhecimento sobre os desvios posturais, sobre os exercícios que são recomendados, que vão ajudar nesse fortalecimento. E aí eu posso sugerir aqui dois questionamentos, né? Duas questões. Quais medidas preventivas que nós podemos adotar para minimizar esses riscos que estão associados aos desvios posturais? Eu posso sugerir aqui também que tipo de exercício físico nós podemos realizar para fortalecer a musculatura da coluna vertebral. Então, são 2 pontos que a gente já consegue fazer uma boa conversa inicial aí dos 5 minutos com os nossos estudantes, com a nossa turma. Tudo bem? Maravilha. Vencemos o momento aí do primeiro pilar, do conhecer. Agora é a hora da gente focar nos 2 pilares centrais aqui do conviver e do fazer. Momento muito aguardado com essas práticas que eu trago aqui como sugestão. Para esse momento, prof, nós vamos ter aí 25 minutos. Nós iremos trabalhar aí a abordagem procedimental. Quais são essas atividades? Então, eu trago a ideia da atividade com quiz dos desvios posturais e também a pirâmide dos exercícios para a coluna vertebral. Maravilha. Como que eu vou fazer, então, essas atividades? A atividade 1, que é o quiz dos desvios posturais, ela vai buscar fazer o nosso estudante refletir sobre os hábitos do seu cotidiano e os riscos que estão associados aí aos desvios da coluna vertebral. Então, os nossos estudantes vão, no passo 1, escrever perguntas em tarjetas, né, em tarjas, em recortes de papel, tá? Para realizar um sorteio de cada uma. 2, eles vão criar aí uma espécie de uma tabela do quiz dos desvios posturais. 3, eles vão poder envolver seus familiares, seus amigos, seus colegas, né, toda a escola. 4, podem atribuir pontuação de 1 a 5 para cada resposta conforme os critérios de pontuação. 5, eles podem analisar a pontuação que vai ser alcançada.
Olha só, como que seria esse ilustrativo? Então, eu tenho aqui uma tabela, né? Eu vou ter pontuações e eu vou ter aqui as marcações aqui. A pontuação, letra A, como nunca ou não, vai valer aí 0,5 pontos. B, quase nunca, 0,4 pontos. C, regularmente, vale 0,3 pontos. D, quase sempre, 0,2 pontos. E E, sempre, 0,1 ponto. Então, vai se preencher, vai se elaborar essas questões, essas perguntas. E aí eu trago alguns exemplos aqui que podem ser utilizados. E aí essas são as possibilidades de resposta. O que é importante? Que esse quiz seja realizado de forma individual, tá bom? Que perguntas que eu sugiro, que eu trago aqui como ideia, né, para elaborar outras mais? Número 1. Você dá preferência para o uso de mochilas com 2 alças largas e acolchoadas? Então, ele vai pensar, o nosso estudante vai pensar aí se ele dá preferência ou não. E aí ele vai preencher lá aquela tabela. 2. Você usa mochila firme e justa e ajusta as suas costas para não correr o risco de desequilíbrio? Para isso, tem preferência por mochilas com alças reguláveis? 3. Você acredita que alças reguláveis minimizam os vícios posturais inerentes aí ao uso da mochila e evitam que a alça escorregue ou fique sobre o ombro? E 4. Você utiliza a mochila como fundo abaixo da altura do umbigo, ou seja, abaixo do seu centro de gravidade corporal? Então ele ou ela vai analisar aí essas possibilidades vai analisar a questão, a possibilidade de resposta, e ele vai marcar lá o que normalmente se faz, que eles fazem, certo? Outras perguntas, eu tive a primeira parte ali, né? Tem outras aqui que eu trago. Por exemplo, você carrega a sua mochila com um peso que ultrapassa 10% do peso corporal. E aí vai marcar lá. 6. Diariamente você realiza exercícios de alongamento para a coluna vertebral. Essa é boa, hein? 7. Você costuma sentir muitas dores na região do pescoço em virtude do uso demasiado do celular. 8. Você sente muitas dores na região lombar devido a ficar muitas horas sentado, estudando ou trabalhando. 9. Nas suas atividades do cotidiano, é comum sentir dores na região dos ombros, pescoço e abaixo da cintura. E 10. Você procura realizar exercícios para fortalecer a sua coluna. Então perceba, prof, que eu trouxe 10 ideias aqui de questionamentos que estão inseridos ali dentro do que a gente conversou em aula, tá bom? Como sugestão aí de perguntas para o quiz, mas podem ser elaboradas, melhoradas ou ampliadas aí também o número de questões. Então, digamos que somou-se lá os pontos do nosso estudante e ele chegou até 24 pontos. Aí vai ter uma mensagem lá para ele. Parabéns, você é adepto do lema cuidar da coluna é o que interessa e nem sabia. Continue cuidando do seu corpo. É uma espécie de um incentivo, né, prof? Para que ele se observe no seu dia a dia. Se as respostas ficaram entre 25 e 29 pontos, tem uma outra mensagem, que seria: muito bem, você tem consciência de que a sua coluna precisa de alguns cuidados para a sua saúde, para que a sua saúde prevaleça, mas de vez em quando opta pelo descuido. Atenção, não mudaremos o que fomos, mas o que você fizer hoje refletirá no seu corpo amanhã. Então aqui a gente já consegue perceber até que há uma reflexão, uma análise, uma possibilidade aí de mudança no dia a dia do estudante, independente das práticas que ele realiza. Se a pontuação, prof, ficou entre 30 e 34 pontos, a mensagem sugerida seria: você acha que algo deve mudar em sua vida, mas está incômodo como está.
Faça a sua opção. Você pode reeducar o seu corpo, basta querer fazer algumas concessões em sua agenda diária. E se por aqui, perto do final, a gente verificar, o nosso estudante verificar que ficou entre 35 e 40 pontos, aí tem uma mensagem já não tão otimista, né? Que diz o seguinte: infelizmente, você está sedentário ou sedentária e precisa mudar as suas atividades da vida diária, pois esta está comprometendo gravemente a sua qualidade de vida futura. E aí, para fechar, se o somatório de pontos dos nossos estudantes lá naquela tabela ficou acima de 41 pontos, aí a leitura que se faz é: não perca as esperanças. Você já provou que pode mudar respondendo ao questionário. Reflita que tipo de vida você quer ter no futuro. Então, isso aqui, na realidade, é uma provocação para que o nosso estudante faça mudanças positivas no seu dia a dia. Tá bom, prof? Isso aí. E aí a gente pode levar eles a refletirem. Por exemplo, você já parou para analisar sobre as aulas as suas atividades, aliás, aulas não, analisar as suas atividades da vida diária? Aí ele vai dizer sim, não, talvez, nunca parei, né? 2, é possível experimentar novas condutas diárias por um tempo estabelecido ou pela vida inteira? Vai analisar e vai responder. 3, que tipo de condutas você acha que poderia mudar? Liste-as e pondere se você gostaria de tentar mudar. Porque aí também tem a questão do querer, né, prof? Exatamente. Para a gente, muitas vezes, a gente tem a consciência e não muda. Para um jovem, adolescente, né? A gente sabe que às vezes nem se passou pela cabeça essa questão dessas mudanças, ou ainda nem percebeu ainda também os prejuízos. A gente está falando de coluna, né? Exatamente, mas ele pode ser um observador dos seus familiares, dos seus amigos e perceber aí que há algumas coisas que não estão funcionando. A atividade de número 2 é a pirâmide dos exercícios para a coluna vertebral. Qual é a ideia, prof? Seguinte, passo 1. Pesquisa sobre os exercícios para a coluna vertebral. Passo 2. Montar uma pirâmide. Passo 3. Ilustrar com exemplos de exercícios físicos. Passo 4. Demonstrar os exercícios físicos. Olha só, não é só fazer a pesquisa, mas demonstrar os exercícios. E aí, para demonstrar, é importante frisar, prof, o alinhamento, né, a organização aí da postura. Então, sempre que os nossos estudantes forem realizar qualquer que seja o exercício físico, é importante pedir para que eles alinhem a sua postura, que a sua coluna fique ereta, né? Que eles observem isso, para que não haja sobrecarga, né? Que não haja curvatura demasiada, tá bom? Forçar aí as estruturas. E aí o que mais? Então eu tenho uma ideia de como que seria essa pirâmide. E aí eu fiz lá uma pesquisa prévia sobre a pirâmide da atividade física e eu listei aqui com imagens, com desenho, com ilustrações, as atividades que são pertinentes em cada nível da pirâmide. Então eu tenho atividades da vida diária, eu tenho trabalho de equilíbrios, trabalho de força, trabalho de flexibilidade, trabalho cardiorrespiratório e tenho no topo, né, na pontinha ali da pirâmide, as atividades que devem ser feitas em menor escala, em menor quantidade ou não ser feito, que estão relacionadas aí à inatividade física, ao sedentarismo, ficar muito tempo sentado, tá bom? Então, essa seria uma variação da atividade da pirâmide dos hábitos posturais, né? A gente faz a adaptação e eles vão executar. Então, eu vou poder colocar exercícios que trabalham estabilização, exercícios que trabalham a força muscular, exercícios que trabalham alongamento e flexibilidade, exercícios aeróbicos, exercícios que devem ser evitados, que vão ficar lá em cima no topo, tá bom? É isso aí.
Veja, prof, como é rico essa produção, porque vai gerar conhecimento, pesquisa, né? Se a gente já tem vários estudantes que já realizam exercícios, eles vão poder demonstrar também, vão poder observar a questão da consciência corporal que eu venho falando em todas as aulas. A gente precisa frisar tudo isso. Em todas as nossas aulas, prof, nossos estudantes vão ser protagonistas, tá bom? É isso aí, essa é a ideia. Envolver os seus familiares e amigos e utilizar o mínimo de material possível, né, prof? A gente vai sempre estar estimulando, incentivando, né? Porque no caso da educação física é fazendo que se aprende, é observando, é pesquisando, é instigando, é assim que funciona e é assim que a gente desenvolve o aprendizado. O que podemos fazer mais? Chegamos na roda final, já vencemos aí o pilar do conhecer, os pilares centrais do conviver e do fazer, e agora é o momento aí do nosso estudante levar esse conhecimento tão abordado nas nossas aulas, que é o pilar do ser. Então aqui é a hora que eu trago aqui a última reflexão, trabalho a abordagem atitudinal, ele já começa a se perceber no seu dia a dia, certo? Então eu vou trabalhar a reflexão sobre esses desvios posturais, sobre que exercícios físicos que podem prevenir, que dicas de postura podem ser adotadas, né, no seu dia a dia, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na casa dele, na casa dela, tudo bem? Vamos estimulá-los a registrarem, e aqui é a parte mais interessante, né? Assistir, ver esses registros, acompanhar de pertinho esses registros, essas execuções. Orientar para que eles relatem a sua experiência, que eles falem, isso aqui foi muito forçado, isso aqui foi pouco forçado, isso foi fácil, isso foi difícil, eu tive que buscar aqui, eu tive que buscar acolá. Então é nessa troca que vai acontecer o aprendizado, certo? A possibilidade de adequar as nossas atividades, observar a questão dos materiais que são acessíveis e, claro, momento de prática, né, prof? Hora da prática, hora de envolver, de instigar, de provocar os nossos estudantes dentro do componente de educação física, certo, prof? E eu conto contigo mais uma vez, nesse estímulo, né, nessa motivação interna que você tem e também nessa questão de pedir para que eles falem, pedir para que eles tragam, pedir para que eles procurem, né, para dar aquela chacoalhada mesmo em cada um deles e que eles melhorem as suas condições físicas, né, comecem a se ver participantes, se envolverem, observarem os cenários que eles estão inseridos, se tem um espaço de praça, de parque, de espaço de lazer, já pensar em propostas de práticas, levar isso para outros momentos ao longo do ano. O nosso ciclo ele é um ciclo pequeno, né, de aula, porém ele é muito grande se eu souber aí aproveitar esses conhecimentos e aplicá-los, né, incentivar para que eles apliquem em outros momentos, até mesmo unindo com outros componentes aí nos espaços da escola, com os outros colegas, com as outras turmas, criando, produzindo, praticando, isso é o que vale, né, prof? É assim que funciona os aprendizados dos nossos estudantes. E aí eu conto contigo de novo, tá bom? E já te agradeço mais uma vez. Se não enviou ainda aquela foto da turma, prof, por gentileza, envia que eu estou finalizando aí as aulas e eu preciso conhecer a sua turma, eu preciso conhecer você, tá bom? Preciso saber quem são as maravilhas que você direciona aí com tanta maestria, tá bom? Conto com você mais uma vez, ó. Beijo da Prof. Iris e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!